Não podemos esquecer que, além, das eleições nos Estados Unidos, o continente americano tem o poder, tem a única superpotência do mundo, que é esse país. Mas nós temos a América pobre, a América Latina ou a América periférica. Não podemos esquecer que 2006 ferveu, de eleições e permanência e também mudanças de poder nos países do México para a América Central e América do Sul. Então vamos lá, As eleições na América Latina, elas são, lógico, resultados de uma disputa pelo espaço geopolítico. Não podemos esquecer que vão mudando os nomes, Sandinismo, socialismo, capitalismo, esse papo todo, neoliberalismo, anticapitalismo, antineoliberalismo, pós-neoliberalismo, mas na realidade é uma disputa com o centro, chamado de Estados Unidos da América, impondo os seus interesses no continente americano, e a reação no sentido contrário de alguns governantes ou representantes de países mais pobres, como o Brasil, como a Venezuela, como o México, Chile, Uruguai, Paraguai, exemplo de todos os países pobres. Óbvio que não podemos esquecer que se há um embate, esse embate ele tem como causa, não diria o isolamento, mas ao comportamento dos Estados Unidos, do governo republicano nos últimos anos, que priorizou as questões em outros continentes. Exemplo do Oriente Médio, Europa, China, Japão e tudo mais, e não diria que abandonou, mas deixou um pouco de lado as questões da ALCA, a questão também de integração mais consistente do continente americano. E também é óbvio, se há uma, não diria disputa, mas uma luta em relação ao centro, Estados Unidos da América, e a periferia que é a América Latina, na própria América Latina há também uma disputa de espaço. Não podemos esquecer do chavismo e o norte-americanismo. Então, vejam bem, há uma disputa pelo espaço geopolítico no que interfere um fator, diria até externo, embora localizado no continente americano, que chama-se Estados Unidos, refletindo na América Latina, e há fatores, ou existem fatores internos na disputa entre as lideranças dos países pobres. Óbvio que não podemos esquecer também que tudo está inserido na nova posição norte-americana, a partir da Iniciativa das Américas, George Bush, o pai do atual presidente, de 1989, e os avanços da ALCA, na área de livre comércio, com Equador, já dolarizando a economia, com Peru, Colômbia, El Salvador, já também assinando o Tratado de Livre Comércio das Américas e se tornando parceiros ou associados dos Estados Unidos, portanto, do NAFTA. Não podemos esquecer o crescimento da CISAM, ou a CASA, Comunidades Sul-Americanas das Nações, que já envolve 12 países, quer dizer, todos os países da parte continental da América do Sul. E que a CISAM, ou a CASA, ela foi criada em 2005 pela diplomacia e os interesses lógicos de planejamento e tudo mais do governo Lula. Portanto, o Brasil liderando um projeto de integração entre os países da América do Sul, com o objetivo de integração mais ampla, atingindo toda a América Latina, portanto, também América Central e México, como projeto futuro. E não podemos esquecer também da disputa interna pela liderança desse projeto de integração da América Latina, a criação, em 2005, da Alternativa Bolivariana das Américas, a famosa ALBA, que além, lógico, da semelhança até, da sigla quanto à ALCA norte-americana, a ALBA foi criada em 2005 por Fidel Castro e Hugo Chávez, portanto Cuba e Venezuela. E que em julho de 2006, fato muito importante para nós, lá em Havana, em Cuba, Evo Morales, o presidente da Bolívia, também assinou o Tratado de Comércio entre os povos da América, se tornando o terceiro membro da ALBA. Acho que fica bem claro para você, concursano, que a CISAM é o projeto brasileiro de integração da América Latina e que a Alternativa Bolivariana das Américas, a ALBA, é o projeto daqueles que se colocam de forma mais, diria assim, extrema em relação às imposições norte-americanas e até considerando o Brasil, o governo brasileiro e Lula,
conservadores. Então, aí estamos falando de Hugo Chávez, de Fidel Castro, Evo Morales, e por que não falar até de Rafael Correa, o presidente eleito recentemente, não empossado, do Equador, que já levanta questões quanto a petróleo, OPEP, novos contratos com a Petrobras, a base norte-americana militar no seu litoral, que termina em 2009, que ele já declarou que vai solicitar a saída destes militares norte-americanos. Concluindo, né, e fechando então essa aula importante para vocês, temos fatores externos, vamos dizer assim, mas da própria América, Estados Unidos, interferindo nas questões dos países pobres, e as disputas, criando organizações e com projetos específicos entre as lideranças da América Latina.